gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, usou a Justiça Eleitoral fora dos ritos oficiais para investigar e embasar decisões contra-bolsonaristas no inquérito das fake news. Os casos aconteceram durante e depois das eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acredita que o vazamento de mensagens do Tribunal Superior Eleitoral tem ligação com uma suposta organização criminosa. As informações são da Revista Oeste. De acordo com o veículo, o objetivo do vazamento seria provocar o impeachment de integrantes da Suprema Corte Brasileira e também fechar as portas do STF. O conteúdo vazado foi divulgado pela Folha de São Paulo e colocou em xeque a atuação de Moraes à frente da Corte Eleitoral. Ele é acusado de investigar figuras da direita de forma extraoficial. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de agosto de 2024. São 11 horas da manhã. A mídia está com medo da investigação do STF. Caiu a ficha da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. O inquérito 4972, aberto por Alexandre de Moraes de ofício, não foca só no bolsonarismo, mas também na mídia que passou a apoiar Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, relacionou publicação de mensagens que o acusaram de ações fora do rito a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar a corte e conseguir o retorno da ditadura. A informação que circulou na última sexta-feira na mídia sobre a acusação do ministro de que uma organização criminosa estaria por trás das reportagens contra si é muito clara, mas já dava para prever isso quando o inquérito sobre o caso Folha foi criado. Agora, a mídia já afirma que a investigação aberta por Moraes correria o risco de ferir o direito de sigilo da fonte. E de quem é o sigilo da fonte? Da Folha de São Paulo. E por que o risco de ferir esse sigilo? Porque Moraes já sabe que o governo de São Paulo está envolvido no caso. E se o governo do Estado de São Paulo está envolvido no caso, e se o governo de São Paulo é bolsonarista, e se a Folha recebeu as informações do governo do Estado de São Paulo, então, minha amiga, meu amigo, bolsonarismo e mídia de São Paulo estão agindo juntos contra o STF. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, aqui você tem o portal do STF neste momento, às 10 horas e 48 minutos de 24 de agosto de 2024. Aqui você já teve uma série de andamentos. O inquérito foi criado no último dia 19, foi protocolado. De lá para cá você tem vários andamentos, como você pode ver. E diz aqui, veja só, que o inquérito é público, tá? Mas ele só é público porque ele está disponível na versão pública em papel, mas ele foi convertido em processo eletrônico e está público entre parênteses, porque nenhum advogado consegue acionar nada aqui se não estiver credenciado no processo. Então ele é público para quem está credenciado no processo, quem se credenciar lá. Na internet você não consegue ver. Muito bem, o que é que acontece? Esse inquérito ele já começou a tomar medidas com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O STF autorizou a apreensão do celular em caso de vazamento das conversas. O celular do assessor de Alexandre de Moraes, de onde saíram as mensagens gravadas. O sujeito foi preso na casa dele após agredir a esposa e foi demitido do TSE no mesmo dia. Ele era assessor do Alexandre de Moraes no TSE, e esse celular andou circulando por aí. Depois, quando ele foi devolvido ao assessor de Moraes, estava desbloqueado e o conteúdo que tinha nele foi parar nas mãos da Folha de São Paulo.
Evidentemente, a Folha de São Paulo não tem que dizer como conseguiu isso, porque constitucionalmente todo jornalista tem direito a sigilo da fonte. Não é obrigado a dizer de onde tirou as informações. Porém, o que é que acontece? Nesse caso, um crime está sendo cometido para tentar emascular o STF, tentar fazer com que o STF não possa agir contra o Bolsonaro. É uma tentativa de barrar os processos que o Alexandre de Moraes e o STF estão movendo contra os que tentaram dar um golpe de Estado no país. Então vamos em frente. Por ordem de Moraes, a Polícia Federal tomou o celular do perito, no caso das mensagens gravadas. Isso foi, aqui está o perito que foi demitido, ele surtou, agrediu a mulher, deu tiro dentro de casa, não é? Essa matéria foi publicada no dia 22 e no dia seguinte, no mesmo dia, o Alexandre de Moraes ligou o vazamento das mensagens sobre atuação fora do rito a uma organização criminosa para fechar o STF, não é? E essa organização, segundo está inclusive no processo, ele diz que envolve quem roubou os dados, quem vazou os dados e quem divulgou os dados, ou seja, ele está acusando a Folha de São Paulo de estar envolvida nisso. E o que é que acontece aqui? Os policiais de São Paulo contradisseram o perito e negam o pedido do gabinete de Moraes para confisco do celular. Por quê? Porque se o assessor do Alexandre de Moraes puder provar o que ele está dizendo, que ele não vazou nada e que se alguma coisa vazou, ele está dizendo o seguinte: se alguma coisa vazou, quem vazou foi a polícia. E a polícia é comandada por quem? Pelo governador Tarcísio de Freitas. E o governador Tarcísio de Freitas pode ter entregado esse material para a Folha de São Paulo. E é por isso que, nessa matéria aqui, Moraes deveria abrir mão da relatoria sobre vazamento de mensagem, dizem os colegas. Esse tipo de matéria é muito comum na imprensa. Eles atribuem falas a ministros do Supremo que nenhum deles fez publicamente e é praticamente impossível que algum deles tenha dado essas declarações para o jornal Estado de São Paulo, porque são declarações que fragilizam Alexandre de Moraes. E faz muito pouco tempo eu noticiei aqui a reunião na casa do Gilmar Mendes, no aniversário da mulher dele, onde o governo, o STF em peso, a Procuradoria-Geral da República se reuniram para combinar uma reação a esse ataque ao Supremo Tribunal Federal. E algum ministro da corte ia dizer isso para a Folha de São Paulo? Bom, talvez o Cássio Nunes ou o André Mendonça, o que liga ainda mais a Folha de São Paulo e o Estadão ao bolsonarismo. Seja como for, essa matéria, eles dizem o seguinte: apesar de o ministro Alexandre de Moraes ter consultado e obtido apoio de alguns de seus pares no Supremo Tribunal Federal para instaurar inquérito que apura o vazamento, avançam nos bastidores da Suprema Corte conversas de que seria adequado ou recomendável ele abrir mão da relatoria. Sob reserva, um magistrado, ou Cássio ou Mendonça, se fosse verdade, comparou o caso com a atitude adotada na investigação das supostas ameaças violentas e perseguição à família de Moraes no aeroporto de Roma. O fato de usar a palavra suposta aí já não é, tem até foto da agressão, tudo. Ele se declarou impedido para relatar o inquérito foi redistribuído, só que a família que atacou o Alexandre de Moraes em Roma foi indiciada, não é? Então, eles estão falando sobre nada. E por quê? Porque eles têm medo disso aqui. Investigação também é questionada sobre o risco de ferir o direito de sigilo da fonte. Como? Simples. O inquérito 4972 está investigando como aquele material chegou nas mãos da Folha. Porque investigando isso, eles podem descobrir que o Tarcísio de Freitas
entregou esse material à Folha para publicar, para ajudar o Bolsonaro. E aí a Folha se complica. O criminalista José Rezende alerta que esse risco existe nesse inquérito, um risco ao direito de sigilo da fonte. E isso não precisava do criminalista, Estadão. Podia ter falado com o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, que disse isso no primeiro dia. Porque essa apuração está sendo feita para buscar a origem do vazamento. E os dados foram passados para um jornalista que divulgou. O sigilo da fonte é um direito constitucional e está comprometido. O tema também preocupa Marco Aurélio Mello, que é aquele ministro, ele era chamado Marco Voto Vencido Aurélio de Mello, porque ele sempre divergiu do Supremo em tudo, saiu de lá batendo o pé, porque ele não queria a suspeição do Moro, não queria a devolução dos direitos políticos de Lula, até porque ele é primo do Fernando Collor de Mello. Mas, seja como for, minha amiga, meu amigo, o fato é um só. A Folha de São Paulo está envolvida, ela é alvo dessa investigação, como o blog da Cidadania falou lá no começo, e agora você vê que os fatos convergem. Então muita gente não acreditou, publicou que não, que seriam as mensagens, não sei o que, não tem nada disso. Não tem nada disso. O caso é que a Folha de São Paulo está envolvida nesse caso até o pescoço. E a estratégia desse conluio bolsonarista com a mídia que o atacava, você vê, eu acho muito engraçado o Malafaia, os bolsonaristas todos citando a Folha de São Paulo. Se eles endossam tanto a Folha de São Paulo, quando a Folha de São Paulo não tinha se aliado a eles, a Folha de São Paulo os atacava toda hora, fazia mensagem dizendo que ele roubou joias, deu golpe. Então tudo que a Folha falou antes também vale, é isso mesmo, Malafaia? Com a palavra Silas Malafaia. Mas a estratégia bolsonarista e midiática é centrar o fogo no Alexandre de Moraes para tentar intimidar o STF inteiro. Não vai funcionar. Eu garanto, e pode cobrar aqui o Eduardo Guimarães do blog da Cidadania. Essa estratégia vai dar com os burros na água. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.